Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber hoje, em seus estúdios, o professor convidado no nosso curso de pós-graduação em Auditoria, Controladoria e Finanças, José Aparecido Maion. Um breve currículo do professor Maion. Ele é vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Ele é coordenador do Exame de Qualificação Técnica para Auditores do Conselho Federal de Contabilidade, onde envolve as provas para a CVM, para o Bacen e também para a SUSEP. E também o professor Maion, ele é consultor e auditor independente, perito contábil, atuante na cidade de São Paulo e em todo o Brasil. Bom, Maion, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nos estúdios da TV FIB, né? A gente não poderia de aproveitar a oportunidade, já que você vem uma vez por ano, já para aqui na FIB como professor convidado, né? E hoje a gente selecionou um tema importantíssimo que vai começar a ser discutido ainda, né, pelo Congresso Nacional, que é a PEC 108/2019, que trata sobre a reformulação dos conselhos de profissões regulamentadas em nível de Brasil. Obrigado, Maion, pela sua presença. Eu que agradeço, professor Carubino. É um prazer retornar a Bauru para essa etapa desse curso de pós-graduação em auditoria, estratégia de gestão, inclusive. É a 8ª vez que eu venho para cá. Hoje é a nossa última aula, então é um prazer estar aqui, podendo falar sobre um assunto que você me perguntou, que tem tirado o sono, acredite, de muitas pessoas, bastante dirigentes de todos os conselhos. A PEC 108, ela trata de uma reformulação dos conselhos regionais. A PEC 108, quando se fala em conselhos regionais e federais da profissão regulamentada, eu estou falando de 29 conselhos federais e 531 conselhos regionais no Brasil. Nós estamos falando que esses conselhos todos juntos possuem 1,4 milhões de empresas registradas nesses conselhos como pessoa jurídica. Eu estou falando de todos esses conselhos congregam 8 milhões de profissionais registrados nos conselhos regionais. Nós estamos falando de um volume grande, onde o orçamento desses conselhos, eles congregam aproximadamente 4 bilhões e 400 milhões de reais. Os conselhos regionais, eles foram criados, os federais das profissões regulamentadas, eles foram criados basicamente, a sua maioria, né, a maioria desses conselhos foram criados durante o governo, a presidência do presidente Juscelino Kubitschek. Outros conselhos são recentes e outros datam a maioria desse período. O objetivo principal de todos os conselhos regionais e federais da profissão regulamentada é registrar e fiscalizar. Todos os conselhos têm esse condão, fazer uma fiscalização sobre para propiciar a proteção para a sociedade como um todo, no exercício de profissionais não habilitados ou então não atualizados a contento. Os conselhos... Eu queria aproveitar e pegar uma carona nessa sua resposta, devido à importância desses conselhos hoje, né, e essa PEC vai modificar isso. A gente vai caminhar para essa conclusão, você vai explicar as consequências daqui a pouco. Mas, como diretor, né, como vice-presidente, na verdade, de Fiscalização e Ética do CRC São Paulo, explica para a gente o que acontece lá, o que vocês julgam, né, hoje, que com a extinção, né, pela PEC desse conselho, poderia ficar tudo fora
E o que aconteceria, já emendaria a pergunta, na prática, com essa extinção pela PEC 108? Bom, eu tenho acompanhado as discussões da PEC 108, junto com um conselhão, que há um conselhão no estado de São Paulo e também em âmbito nacional, lá em Brasília, onde envolve representantes de todos os conselhos regionais das profissões regulamentadas. É uma preocupação que não é uma preocupação única e exclusiva do Conselho Regional de Contabilidade, é uma preocupação geral, razão pela qual há essas reuniões constantes junto com esses conselhos, aonde nós estamos discutindo. Essa PEC 108, ela traz aspectos positivos e ela também traz alguns aspectos negativos. Então está se tendo uma discussão muito ampla sobre esses quesitos, porque você imagina você fazer fiscalização de profissionais, né, da tua área, pode ser de medicina, pode ser de engenharia, pode ser da administração, economia, de contabilidade, nutricionista, psicologia. Do conselho regulamentado, né? Todos regulamentados. Você imagina você fazer uma fiscalização sendo uma associação privada. Porque a PEC ela diz que os conselhos iriam se constituir em associações privadas. E para você fazer uma fiscalização, poder fiscalizar, você tem que estar vinculado ao poder público. Como é que funciona isso na prática, Maion, hoje? Hoje os conselhos, eles não são uma estatal, mas eles são comparado a uma estatal especial. Paraestatal, vamos dizer assim. É uma paraestatal, tem poderes especiais que é a de fiscalização. E aí surgiu a primeira discussão, o primeiro óbice de discussão. Em todos os conselhos você tem a discussão se o pessoal é CLTista ou se é do regime estatutário anterior. Qual o regime jurídico adotado? Qual o regime jurídico adotado. Isso para nós na PEC, essa PEC ela diz que nós não somos uma empresa pública, seria CLT. Isso para o Conselho é ótimo, são demandas jurídicas que existem bastante, porque você não faz recolhimento, né, para o INSS, nem para os nossos conselhos, você faz o recolhimento da CLT. Então, na hora de se aposentar, isso aqui, eles querem ser equiparados, então a discussão é se isso é o governo, e se seria o existe sistema. Existe essa discussão hoje? Isso existe. Isso acabaria com a PEC. Isso aí é um dos pontos Por quê? Eu estou imaginando que a PEC joga como uma associação privada e o governo ela não põe jogando a mão como mais. uma privada, né? O governo não põe a mão mais. Não põe a mão mais nisso, como também não é uma responsabilidade dele nesse sentido. O que hoje tem. O que hoje... Existe. Existem discussões, mas ainda você não tem processos assim, você ganhou, é do governo. É só pela questão da fiscalização, então, estou entendendo isso. A questão da fiscalização, para você fiscalizar, para que a PEC não tenha discussões de ser anticonstitucional ou não, a fiscalização teria que estar vinculada a um órgão público. Eu acredito que com o contingente que existe nas fiscalizações em todos os conselhos, a arrecadação dos 4 bilhões e 400 milhões, ao qual eu me referi há pouco, do orçamento de todos esses conselhos, essa arrecadação ela não seria suficiente para o governo fazer o trabalho que nós estamos executando. E ele sendo privado, ele tem um condão de discussão de ser anticonstitucional a PEC. Ou seja, tornando as associações privadas, o governo não participando, vocês, associações, né, conselhos, não teriam autonomia para fiscalizar. Mesmo Essa é a autonomia do governo, é isso? A preocupação principal, Caro Bino, é que eu estou falando em meu nome, por eu estar acompanhando um profissional da área. Até como vice-presidente. Que vive, né? Estou falando que a gente vive com experiência. Eu estou falando e agora o meu sentimento específico nesse sentido é de que você acabar, porque a PEC também traz não a obrigatoriedade do recolhimento da anuidade para os conselhos. Não é compulsório mais, deixa de ser compulsório. Isso da PEC.
Ela não sendo compulsória, entendeu? Você corre um risco desses conselhos acabarem. Porque vai sobreviver de quê? Só que o recolhimento, quem mantém todos os custos dos seus conselhos, que é de fiscalização, ou seus custos toda operacionais, toda a estrutura, quem paga são os profissionais registrados. Nós não temos recurso do governo. Não tem receita. O governo não põe dinheiro lá. Não põe. Agora, por nós termos uma estatal, o Tribunal de Conta também tem uma ingerência, tem que fiscalizar esses conselhos, fazer uma gestão desses conselhos. Então, isso para nós é bom, o Tribunal de Contas fiscalizar, coisas assim, nesse sentido. Então, o que a gente está querendo colocar, que nós não somos, é diferente de ser um sindicato. É diferente de se acabar, os conselhos, é diferente de sindicatos patronais, de sindicatos empresariais, de sindicatos profissionais. É uma diferença muito grande. Nós tivemos você tem um reflexo grande em função de deixar não obrigatório o recolhimento de contribuição sindical, que as contribuições de todos os sindicatos caíram em média 90%. Com a reforma trabalhista de 2017. Se você acabar com os conselhos regionais, deixando ele com uma atividade privada, e se você não tiver aquela obrigatoriedade compulsória do recolhimento da anuidade, e a gente não vai ter que se reinventar e a gente não vai poder fiscalizar sendo uma associação privada. Então eu não sei aonde pode chegar pode chegar esse reflexo. Eu acho que nós passamos momentos, sim, de mudanças necessárias e precisamos de mudanças, mas né? Elas têm que ser gradual, essas mudanças têm que ser pensadas, não é mudar por mudar. Você tem que mudar para aprimorar. Eu entendo que a gente passa com essas mudanças na forma que ela está colocada em uma associação privada, sem a obrigatoriedade de um recolhimento, a gente passa a ter um retrocesso em tudo que se avançou. Maior, você é vice-presidente do CRC, Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, na área de fiscalização, ética e disciplina. Você vive e respira isso todos os dias. E também você é consultor, auditor independente, perito contábil. Você respira essa profissão de consultoria, auditoria contábil. Você é profissional também. Então você está nos dois lados. Como é que você enxerga essa PEC sendo aprovada? Olha, eu falando como profissional, a sua opinião. A minha expectativa como profissional... O que pode acontecer? Eu acho ela ruim. Ruim porque nós não temos ainda o país aquela cultura de deixar que o mercado se regulamente. Porque isso é uma desregulamentação das profissões. Exato. E você imagina essa desregulamentação das profissões, porque ela não vai afetar só a minha área, por isso ele está falando de uma forma... Profissões regulamentadas. Ele está falando de uma forma global. Eu como professor, inclusive aqui com vocês já há mais de 8 anos, eu não sei como é que vai ficar os cursos de graduações. Eu queria que você pegasse essa carona, né? Na sua opinião, como professor, como é que isso vai refletir lá na graduação, com essa desregulamentação das profissões? Se não tiver um órgão vinculado a quem te fiscaliza, qualquer um poderá exercer a atividade de administração, sem estar vinculado a um colégio ou a um conselho, a um órgão, você perde o controle desses profissionais, que a atividade é de proteção à sociedade. Se você imagine, não sei se talvez se chegar a esse ponto, você ir fazer uma cirurgia... CRM, por exemplo, Conselho Regional de Medicina. Você fazer uma cirurgia sem saber se aquele médico está habilitado, se estudou. Ele pode... regulamentado. Está regulamentado. Você imagina se você dá a tua empresa, na minha área, para um profissional, você saber se ele está atualizado, está dentro das técnicas, o que o mercado exige na contabilidade ou na auditoria, nesses trabalhos. É complicado. É claro que ali tem uma colocação, né, que não atingiria o que põe em risco a vida, eu não sei,
né? Mas um até viaduto. onde isso aí vai ter que colocar numa lei ordinária, né? Explicando melhor isso, né? A PEC traça linhas gerais. Ela né? tem que passar, sim, eu vou te falar, por uma ampla discussão, para quem é da área. Tá? Eu não acredito que o ministro, ao assinar essa PEC, ele não tenha conhecimento. Tem, porque é um assunto tão sério, é um assunto tão relevante, que envolve hoje 8 milhões Mas acho que a de própria profissionais. Câmara vai estar chamando vocês para discutir, né? Eu estive alguma audiência pública para ser discutido isso mais profundamente, né, Maion? É verdade, eu estive recentemente no Conselho Nacional de Justiça lá em Brasília. E dos temas que foi discutido, além do contencioso, porque todos esses conselhos, me parece que é o segundo maior volume de contencioso que existe. Além disso, foi discutida exatamente a PEC 108, onde foi feito umas certas colocações, né? Estava o presidente do Tribunal de Contas, nós tínhamos o secretário, outros presidentes, e ela foi discutida e eu fiquei impressionado, tive uma boa impressão durante essa discussão, porque o assunto vai ser mais profundamente discutido. Então, eu senti que levantou uma discussão e o pessoal, nessa discussão de todo mundo ali, disse que tem que ser melhor, eu senti que tem que ser melhor avaliado. Ou seja, já sinalizou que vai ter que passar por um aprofundamento de diagnóstico. Mesmo porque você sabe que já tem até decisão do Supremo, que a OAB também é conselho. Ou seja, a OAB entraria também nessa nessa PEC 108. E por ela ser também um conselho, tudo bem que ela tem OAB na Constituição, ela entrou na lei, mas ela foi constituída como um conselho. Essa é uma outra discussão também. E ela sendo um conselho, o Tribunal de Contas também deveria ter atuação em cima da OAB. E eles estão deixando a OAB de fora nessa PEC. Quer dizer, já é uma coisa, um tratamento iguais, né? Uma discussão que vai ter que avançar muito, né? Nós do Conselho Federal, nós achamos sim que o assunto tem que ser discutido com bastante clareza, que tem coisas muito boas. Eu não quero dizer assim, eu sou contra a PEC, eu sou a favor. A gente acha que tem que ser dada uma nova redação a essa PEC. E esse é o principal trabalho, nós do Conselho Federal, a gente tem orientado, o pessoal do Conselho Federal tem orientado a gente não entrar em discussão, sou a favor, sou contra. Não se posicionar. Isso não leva a nada, eu acho que ela tem que ser discutida, tem que ser ajustada, tem pontos positivos, tem pontos negativos, que uma ampla discussão, isso levaria tudo a um contento. Eu acho que é uma oportunidade, inclusive, para a gente deixar isso bem mais claro e regulamentado. Perfeito. Quando surgir novidades, Maion, a gente vai trazer você de novo aqui. Essa PEC vai ser motivo de discussão, provavelmente. Né, eu acho que agora não é nem a ordem do dia essa PEC. A ordem do dia é a reforma previdenciária, a reforma tributária, que está sendo discutido nas comissões lá em Brasília. E essa PEC vai entrar na ordem do dia, provavelmente em 2020, eu acredito. Né? Ela está aí, né? A gente não sabe... Foi protocolada. Foi protocolada, está lá na ordem, está publicada. Mas talvez não seja aquela de essência de discussão para o momento atual que o país vive. Mais importante, esse esclarecimento seu, enquanto diretor, né, vice-presidente do CRC, que existe essa preocupação. Sim, temos que ser diligentes, né? Exato, não só do CRC, do CFC, mas de todas as demais classes, porque são, justamente como você colocou, profissões regulamentadas. Envolve todas as profissões. Né? E vai, como você colocou muito bem, vai ter que ser discutido de maneira muito ampla com a sociedade em geral e com os órgãos de classe. Quem realmente vive o dia a dia, representa. Nós temos o Conselhão, nós temos o Viana, que é lá de São Paulo, que é o presidente desse Conselhão do Federal, que é do Cresce, ele é um conselho bem atuante também. Eu conheço várias atividades de muitos conselhos. Eu acho que vai ajudar para aqueles conselhos também que não têm condições de dar um trabalho
ainda adequado que se espera. Tem conselhos bons que exercem sua atividade, tem outros razoáveis, tem outros, né? Então o foco não consegue também pelo seu porte, seu tamanho, talvez pelos seus orçamentos, né? Não consegue exercer a plenitude do que é constituído. Essa reestruturação vai renascer uma nova visão sobre os conselhos, né? Por isso que foi difícil eu, pessoalmente, falar assim, é contra ou a favor. Não, eu não sou contra. Eu acho que ela tem que ser modificada, tem que ser acertada, aprimorada e para dar uma proteção maior à sociedade, tanto de fiscalização, de educação continuada, onde no nosso conselho nós temos um programa muito grande de educação continuada. Como você colocou bem, poderá ter impacto, dependendo do que sair dessa PEC, dessa aprovação, nos cursos de graduação, né? Eu vou fazer o quê se agora não existe uma regulamentação? Então, quer dizer, existe uma preocupação em torno disso também. Aquele que tem uma habilidade administrativa, não precisa estar registrado em conselho, eu não preciso pagar. Então, eu não sei, qualquer um vai fazer, tendo a titulação, a formação da graduação básica, ou não, básica ou não. Vai mexer, inclusive, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, vai poder replicar em tudo isso, né? E deixar o mercado escolher o profissional que você quer para cuidar da tua empresa, para cuidar da tua saúde, para cuidar da construção do teu prédio. Que a sociedade acho que a sociedade nossa está preparada para isso? É uma outra discussão, né? Nós temos menos de 1000 anos de existência, né? O Maion, dessa segunda parte do nosso bate-papo aqui, a primeira parte foi a PEC, eu acho que está muito claro esse alerta que nós estamos aqui no mundo acadêmico, passando para você que está nos assistindo, PEC 108/2019, né? Formulação dos conselhos de profissões regulamentadas. É apenas embrionária essa discussão, mas importante ficar diligente, porque isso vai ser discutido profundamente, provavelmente no final desse ano, vai vir à tona aí na imprensa falada e na imprensa escrita, né, Maion? Internamente nós já começamos a discutir, né? Tanto que eu até te coloquei que estive lá no Conselho Nacional de Justiça em Brasília recentemente, acompanhando e participando já de discussões. Mas existe essa preocupação, e você que está nos assistindo, fica diligente, você que é profissional, procure conhecer um pouquinho mais dessa PEC 108/2019, que trata da reformulação dos conselhos de profissões regulamentadas. Segunda parte do nosso bate-papo, eu queria entrar justamente no CRC, onde você é vice-presidente de Fiscalização Ética e Disciplina, e também você cuida lá no CFC, no Conselho Federal de Contabilidade, como coordenador dos exames de qualificação técnica para auditores, de forma geral e para o CVM, SUSEP e Bacen. Como é que anda isso? O que é esse exame? E qual é a distinção, Maion, do exame de suficiência? Tem distinção? Sim. E como é que funciona isso na prática? Tá. O exame de suficiência é equivalente ao exame de ordem. Nós começamos o Conselho Regional de Contabilidade e Federal, começou a exigir o exame sem que isso estivesse aprovado em lei. E um período se fez bastante exame e começou a ter muitas reclamações justamente na Procuradoria, né? Que a pessoa se formava num curso de graduação, tinha titulação e não conseguia obter o registro porque eram reprovados no exame. E começou a ter reclamações, nós deixamos de forma voluntária e à medida que você deixa de forma voluntária, isso foi caindo. Mas, em 2010, com a Lei 12.249, que veio reformular a nossa Lei 92/95, do Conselho Regional, ele foi instituído a obrigatoriedade já na lei. Então, o exame voltou a ser feito. Então, isso é um exame de ordem. O exame de proficiência, que é o exame de qualificação técnica, ele já surgiu por uma exigência da instrução 308 da CVM, que nós tivemos um período turbulento, principalmente na área de auditoria das empresas de capitais abertos, na época acho que foi Banco Econômico, Nacional, isso, aquilo. Aí a CVM já no século passado, que você veio lá para 98, nessa instrução, ela veio e trouxe algumas atribuições
a profissão do exercício de auditoria. Então, ela trouxe 3 grandes mudanças. A obrigatoriedade dos auditores cumprirem um programa de educação obrigatória, né, anual. Ela trouxe a obrigatoriedade de você ter um peer review, que é você ser revisado, né, por um concorrente seu periodicamente, você está fazendo trabalho dentro das normas profissionais e técnica, e ela trouxe também para que você faça, seja registrado no CVM, e faça a auditoria dessas empresas, você tenha que passar no exame de qualificação técnica. Então, ela não é um exame de ordem, é um exame já para profissionais que estão dentro da área do exercício de auditoria. A CVM, ela cuida do mercado imobiliário. Aí veio, na sequência, o Banco Central também, exigindo um exame específico né, da área financeira para você poder exercer a atividade de auditoria. Na sequência veio a SUSEP, fazendo a mesma exigência. Então, essa instrução CVM, ela delegou, é uma delegação ao CFC e ao IBRACON para desenvolver essas atividades de educação continuada e do exame de competência e do controle de qualidade, que é o peer review. O exame de proficiência, ele já existe, já debutou, né? Já faz mais de 15 anos, como também a educação continuada. E nós estamos avançando periodicamente nesse sentido. Essa mudança da lei nossa em 2010, ela trouxe também, dentro da própria lei, que nós hoje temos o Cadastro Nacional dos Auditores Independentes. Então, o CFC, você tem que passar numa prova, num exame específico, além de estar registrado, que é o exame de ordem, para você poder estar dentro desse cadastro. Eu passei num cadastro geral. Aí eu quero ir para a área do valores imobiliários. Eu faço o específico exame da CVM, que em setembro tem um agora, em setembro tem um exame. Aí eu passei no cadastro geral, a CVM, aí eu faço do Banco Central e faço da SUSEP. Aí você está habilitado a fazer a auditoria nisso. Uma vez entrando nesse cadastro, você passa no ano subsequente ser obrigado a cumprir o programa de educação continuada anual, obrigatória. Que é a atualização permanente da legislação, das técnicas. Das técnicas. Maion, para encerrarmos o nosso bate-papo, coisa boa termina logo, né? O tema que mandou você ficar um ano, né, sem vir aqui na FIB, né? Mas você tem informações extremamente relevantes e importantes para quem está nos assistindo, de um tema que em nível aqui de interior, né, é difícil de se botar em discussão, né? E quando vem um profissional que atua na área, que está lá em cima atuando como vice-presidente de um CRC, né? E está sempre em Brasília, no CFC também discutindo, trazendo tema quentinho, né? E assuntos aí bem atuais para serem discutidos. Para fecharmos, Maion, as suas considerações finais para quem está nos assistindo, falando um pouquinho da nossa pós-graduação aqui na FIB, onde você é professor convidado há 8 anos e atua na disciplina de auditoria de gestão, né? Já está na 11ª turma, né, de auditoria de gestão. E você no 8º ano conosco. Caro Bino, eu estava falando da educação continuada. Nas nossas organizações, nós temos um lema lá. Se você acha que a educação é cara, é porque você não sabe quanto custa a ignorância. E a educação continuada, eu entendo, pós-graduação, doutorado, a gente tem que aprender a aprender. Eu acho que ela é importante, nós estamos vivendo na nossa era digital, de disrupção total, inteligência artificial. Hoje, 20 anos acontece em 2, a velocidade é enorme. Então, você tem que estar sempre preparado, inclusive o que vai acontecer amanhã. O curso de pós-graduação aqui, a exigência na minha matéria, eu vou falar, eu acredito que é um todo, é uma exigência muito grande, os profissionais exigem conhecimento
muito avançado. Eu gosto muito desse curso. Aliás, eu seleciono, desculpe falar isso, e uma satisfação, eu seleciono, por falta de tempo, aonde eu vou dar aula e se eu estou me mantendo aqui há 8 anos, porque é um curso sério, a tua coordenação é séria, se você tem a certeza, você sabe disso, eu financeiramente não vivo de dar aula, você sabe disso, e a gente vem aqui com prazer porque o curso é sério, senão eu estaria na minha família, ou então me avançando e me aprimorando mais na minha área ainda de auditoria, que a mudança está sendo violenta para todas as áreas, hein? Eu não estou falando só a graduação aqui da área que eu faço, do módulo, todas as áreas estão passando por um processo grande, está tendo que se reinventar constantemente. Por isso, eu aprendi a aprender na vida cada vez mais. Então, a grande mensagem é estudem, estudem, porque a vida é aprender a aprender e se manter atualizado. Bom, obrigado mais uma vez por essa oportunidade, esse bate-papo, né? Tão importante, de um tema tão relevante, que você é grande conhecedor. E a FIB agradece muito sua presença aqui no 8º ano, como professor convidado do curso de pós-graduação em auditoria, controladoria e finanças. Aliás, você já me deu a agenda para o ano que vem. Perfeito. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.